poderosamente a vida de cada um de vocês. Amém? Irmãos, eu quero ir à palavra do Senhor nessa noite. Queria compartilhar com você um texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Pastor Anderson, pastora Soraya, que estão com essa missão, com essa responsabilidade de nesse período estar à frente da obra. Não sabemos o tempo, mas Deus é que sabe, não é verdade? Pastor Anderson, quando aceitou o desafio, não é? Ele disse sim, ele não hesitou, ele não pensou duas vezes, ele disse: eis-me aqui, não é? E o que nós falamos para ele é o seguinte: Pastor Anderson, não sabemos qual é o tempo que você ficará à frente da obra lá em Saquarema. Pode ser 1 ano, pode ser em Resende. Eu já estou querendo te enviar para Saquarema, ó, Anderson, lá para a beira da praia, né? Não sabemos se vai ser 1 ano, se vai ser 2 anos, mas Deus é que sabe, né, irmãos? Mas tudo debaixo da direção de Deus. Pastor Anderson de pronto aceitou, não é? E se for a vontade e a permissão de Deus, o pastor Heitor vai voltar. Nós não sabemos, né, Heitor, né, Jô? Não sabemos, estamos aí seguindo a direção do Espírito. O mesmo Espírito que trouxe é o mesmo Espírito que leva e pode trazer de volta de novo, né? Mas o mais importante é que os irmãos entendam o que eu vou falar nessa noite. Aleluia. Amém? Por isso que eu quero que você leia 1 Coríntios 15, 58. Por isso que eu quero ler para você esse texto que Deus colocou no meu coração, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Pastor Anderson, Deus te abençoe também. Pastora Soraya, continuem fazendo essa linda obra que vocês estão fazendo. Não foram vocês que escolheram, mas foi o Senhor que escolheu, né? E quem é escolhido não tem escolha, simplesmente diz: eis-me aqui. E vocês estão aqui fazendo. Queria que vocês dessem uma linda salva de palmas pela vinda do pastor Anderson, pela vida da Soraya, que fazem a obra também com tanto carinho, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, um texto muito conhecido, mas eu quero ler com você. Quantos acharam podem dizer amém. Pastor Anderson já orou, não vou orar, né? Vamos ler e já pregar a palavra. A palavra do Senhor diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e o que, meus irmãos? Constantes, não é? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é o que, meus irmãos? Em vão no Senhor. Diga a obra, ela é do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite com você. A obra é do Senhor. Amém? A obra é do Senhor, porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui: irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Na obra do Senhor. A igreja é obra do Senhor. A igreja que começou em Campo Grande há anos atrás é obra do Senhor. A igreja de Saquarema é obra do Senhor. A igreja de Resende é obra do Senhor. Então nós não podemos esquecer disso, irmãos. Todos nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Tanto é que Abacuque capítulo 3, versículo 2, o Abacuque, o profeta, ele orou e falou assim: ouvi a tua palavra e temi. Temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. A tua obra. Amém, meus irmãos? Ele temeu, porque a obra é do Senhor. Atos capítulo 5, versículo 38, quando os apóstolos, os discípulos são presos, são levados aos pés de Gamaliel, um dos grandes homens ali da época, e ele disse o seguinte: olha, essa obra, se ela vem de homens, ela perecerá, mas eu quero dizer para vocês, se é de Deus, vocês não poderão destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Soltem os discípulos, porque a obra é do Senhor. Ele disse: olha, se é de homem vai acabar, mas se é de Deus, ela vai permanecer. Então eu quero dizer que ninguém pode deter a igreja do Senhor Jesus na face dessa terra. Ninguém pode parar, ninguém pode impedir, ninguém pode fechar, ninguém pode ser contra a igreja do Senhor, porque é obra do Senhor. A palavra diz em Mateus 16, Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem uma música escrita pelo autor Luiz de Carvalho, que é tema da nossa denominação, da Convenção Batista Nacional, que em 1967 se renovou com a manifestação e a obra do Espírito Santo, onde temos a Lagoinha como uma referência da época, e até hoje. E o nome da música é Ninguém Detém é Obra Santa.
A palavra diz, a música diz, ninguém detém a obra santa, nem Satã, nem o mundo todo pode apagar com esse ardor. Ninguém detém, é obra santa, essa causa é do Senhor. E nós temos que cantar essas músicas mais vezes aqui, em nossas igrejas. Amém, meus irmãos? Então, a obra não é do pastor Heitor, a obra não é do pastor Leonardo, a obra não é do pastor Anderson, não é do pastor Disseu, é obra do Senhor. Agora tem outro detalhe nesse texto, não sei se vocês conseguem projetar para mim o texto, por favor. 1 Coríntios 15, 58. A obra do Senhor, presta atenção, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, meus irmãos. Portanto, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, essa palavra é para a igreja, essa palavra é para os amados irmãos, que estão sentados aqui ouvindo a palavra. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Veja que o apóstolo Paulo, ele direciona esse texto para um grupo. Ele não diz para um pastor, ele não diz para um líder, ele não diz para quem está à frente da obra, ele diz para a igreja, é no plural e não no singular. Então veja, a obra do Senhor não é obra de um pastor, é obra de uma igreja. Irmãos, sede firmes e constantes. Não é só o pastor que tem que ser firme, constante e abundante, é cada irmão da igreja que tem que ser firme, constante e abundante. Por isso que muitas igrejas não crescem, porque as pessoas colocam a obra nas costas do pastor, colocam a responsabilidade no ombro do pastor, mas a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, para essa igreja crescer, para essa igreja avançar, somos nós. Quem pode dar glória a Deus por isso, irmãos? Se a igreja não cresce, a culpa não é do pastor, simplesmente pode assumir a sua responsabilidade, mas a responsabilidade é dos irmãos. Irmão, se toda a igreja entendesse isso, a igreja ia crescer muito, ia prevalecer muito, ia avançar muito, aleluia, e nós vamos continuar crescendo e avançando para a glória de Deus, porque é para todos, amém? A igreja precisa entender isso. Agora, a obra do Senhor, preste atenção, a obra do Senhor, ela não pode ser feita na nossa força, porque ela é do Senhor. Deus nos chamou para uma obra sobrenatural. Ele nos chamou para fazer uma obra aqui na terra poderosa, que não é humana, é divina. E nós humanos, seres humanos, filhos de Deus, não temos poder para converter ninguém, não temos poder para curar ninguém, não temos poder para convencer ninguém, não temos poder para fazer nada, se do céu não nos for dado. Esse poder é de Deus, a obra é do Senhor. Isso é que nós precisamos compreender, não é na nossa própria força, não é por nós mesmos. Nós fomos chamados para fazer algo que nós não podíamos fazer naturalmente. E é claro que esse poder é resultado do Espírito Santo. Amém ou não? É o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos enche, é o Espírito Santo que nos usa para fazer a obra do Senhor. Então, até aqui você já entendeu que a obra não é do pastor, a obra é do Senhor. E essa obra não é para o pastor, essa obra é para a igreja. E essa igreja que é capacitada pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Quando nós entendemos isso, nós paramos de olhar para o homem e passamos a olhar para Jesus. E passamos também a servir ao Senhor com alegria, porque é a obra do Senhor. Agora, interessante é que o apóstolo Paulo conduz essa expressão, sede firmes e constantes, sempre abundantes. Alguns comentaristas que eu li, eles dizem que quando o apóstolo Paulo escreve esse texto, ele estava se referindo a um navio que sai de um porto e vai a um destino. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? O apóstolo Paulo, quando fala assim, olha, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, ele está dizendo, olha, vocês são como esse navio, que estão saindo de um ponto A, indo para um ponto B, tem um destino. Agora, no meio do caminho, vocês vão enfrentar ventos, vocês vão enfrentar pedras, vocês vão enfrentar tempestades, tudo para desviar vocês da rota. Então, sejam firmes e constantes.
Não desviem 1 milímetro. Perseverem, permaneça. Passem por cima das ondas, passem por cima dos ventos e vamos chegar ao nosso destino, porque essa obra é do Senhor. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo aqui, meus irmãos? A obra é do Senhor. Então, quantas lutas você já enfrentou para chegar até aqui? Para chegar onde você chegou? Quantos ventos contrários nós já enfrentamos? Irmãos, a igreja do Senhor Jesus na face da terra, ela vai sofrer resistência sim, em qualquer lugar do planeta. Os ventos nunca serão favoráveis para a igreja, considerando as coisas do mundo, porque o mundo faz oposição às coisas do reino de Deus. Sim ou não, meus irmãos? Então não vai ser fácil, mas nós vamos ser firmes e vamos ser constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. E quando nós falamos de poder para ser firme e constante na obra do Senhor, presta atenção que eu vou falar agora. Quando nós falamos de poder para ser firme e constante e fazer a obra do Senhor, esse poder é do Espírito Santo, amém ou não? Amém, pastor Moisés, que está lá plantando uma igreja. Se não fosse o Espírito Santo, pastor Moisés não estaria em Campina Grande, né, Alfra? Está lá, largou tudo no Rio de Janeiro para plantar a obra do Senhor, para fazer a obra do Senhor lá. Mas eu queria falar com vocês aqui alguns fatores de poder, alguns meios que Deus usa para manifestar esse poder nas nossas vidas. Diga glória a Deus. Alguns fatores que são manifestações desse poder. Ou seja, Deus usa esses fatores para que nós recebamos o poder e através desse poder façamos a obra do Senhor. Alguns fatores eu queria que você anotasse aí. Primeiro fator que nós podemos dizer que são fatores de manifestação de poder. O pastor normalmente, quando fala na pregação, ele fala assim: desliga o celular. É sim ou não é? Mas hoje eu queria fazer diferente, eu queria falar assim: liga o celular, para você escrever esses fatores, para você não esquecer. Se você puder escrever no seu WhatsApp, no seu bloco de notas, amém? Porque essa palavra não é para o pastor Anderson nem para o pastor Heitor. Essa palavra é para a igreja do Senhor. É para os irmãos que estão aqui tocando, adorando, é para os irmãos que estão na recepção, é para os irmãos que estão ministrando, é para os irmãos que estão recebendo a palavra, né, Sandro? Que veio lá de São Lourenço. Aleluia. É a obra do Senhor. Primeiro fator de manifestação de poder, porque quando nós falamos de poder, nós pensamos sempre em quem? No Espírito Santo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas de Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então, quando nós falamos de poder, nós pensamos no Espírito Santo, mas Deus usa também outros meios. Claro, o Espírito Santo é o principal, amém ou não, meus irmãos? Ele usa outros meios de poder. Eu queria falar esses meios de poder, que são fatores de poder, que são meios que Deus usa para nos dar poder. E o primeiro meio, o primeiro fator que eu quero falar é a pressão. Diga pressão. Diga mais forte, pressão. Meu Deus, ninguém gosta de pressão, fala a verdade. Alguém gosta de pressão aqui? Alguém gosta de ser pressionado? Mas eu quero dizer para você que a pressão é uma fonte de poder. A pressão é uma fonte de poder, é um meio de poder. A obra de Deus, ela é movida pela pressão, sabia disso não? Quanto maior a pressão, maior o poder. Por exemplo, um navio. Vamos usar o navio que eu usei no primeiro momento e vou usar o navio até o fim dessa ministração. O navio, para sair de um ponto para o outro, a máquina do navio sofre pressão. Lembra dos navios que eram a lenha, que tinha que colocar lenha lá no navio para fazer a combustão? Aquela pressão gerava poder. O motor de um carro, a combustão, por exemplo, ele é movido pelo poder da pressão. Uma pressão canalizada, uma pressão direcionada, ela é extremamente poderosa. Quanto mais pressão, mais poder. Quem usa em casa uma panela de pressão para cozinhar feijão? Por que a panela cozinha o feijão? Porque ela está tapada, porque ela está vedada por um anel de vedação, e o fogo vai esquentando a água, e o ar não tem para onde escapar, aumenta a pressão e cozinha o alimento, porque quanto maior a pressão, maior o poder.
Agora, se você abrir a panela de pressão, você perde o poder. Sim ou não? Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. A igreja do Senhor Jesus sempre vai passar por pressão. Sempre. Sempre. Nós nunca estaremos aqui, como diz a juventude, de boa, sem preocupação. Vai ter pressão para pagar aluguel, vai ter pressão para pagar a luz, vai ter pressão para fazer a igreja crescer, vai ter pressão para multiplicar as nossas células, vai ter pressão para fazer o encontro com Deus, vai ter pressão para levantar líderes, vai ter pressão para tudo, porque se o Jesus mandasse um anjo todo mês aqui para pagar a conta, se Jesus mandasse os anjos aqui todo mês para fazer a obra sem precisar da gente, não teria pressão. Nós entraríamos na zona de conforto, na zona de comodismo, e se não tem pressão, não tem poder, meu filho. Pode ter 1.000 membros, 2.000 membros, 5.000, 100.000, vai ter pressão, até Jesus voltar vai ter pressão, mas eu quero é pressão, eu quero é passar por essa dificuldade mesmo, eu quero enfrentar esse deserto mesmo, porque eu sei que enquanto eu estou sendo pressionado, o poder está aumentando na minha vida, glória a Deus. Pastor vai ter sempre pressão financeira, tá bom, pastor Anderson? Sou pastor há 12 anos. Integral na obra de Deus, para a glória de Deus. Não trabalho de carteira assinada em lugar nenhum. Isso é um privilégio, né, Robson? Mas tem pressão financeira e vai ter sempre. Sabe por quê? A gente depende de Deus. Porque quando você tem uma necessidade, você ora com mais vontade, você ora com mais intensidade. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Igual Ana, que não podia ter filhos, mas ela orava: Senhor, me dá filhos, me dá filhos, me dá filhos, me dá filhos. Ela tinha uma necessidade. É igual Raquel, que não tinha filhos, mas ela falou: Senhor, me dá filhos, senão eu morro. Irmão, uma oração com um desejo profundo, uma oração com intensidade, move o coração de Deus. É você, pastor Anderson, no final do mês não ter o dinheiro para pagar o aluguel para o Carlinhos ali, e você fala: Senhor, manda recurso, Senhor, manda recurso, Senhor, manda recurso. Aquela oração toca o coração de Deus, porque foi uma oração na pressão, Deus manda o recurso. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Isso é pressão. Vamos entrar numa obra lá em Campo Grande agora, caríssima, para expandir o nosso espaço. Vamos secar tudo que a gente tem, vai acabar tudo. Pouco que tem, mas vai tudo. Mas é o que? É pressão. Mas depois da pressão vem o poder, e depois vem o poder, vão vir mais vidas para serem alcançadas para a glória de Deus. Então, para ser firme e constante, tem que ter poder. E para ter poder, tem que passar na pressão. Não abre a tampa da panela, não fuja da pressão, não chuta o pau da barraca. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o seu trabalho não é em vão no Senhor. Eu poderia ler um texto aqui, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A palavra diz assim: então ele me disse: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo tinha um espinho na carne, Paulo tinha uma fraqueza, Paulo tinha uma dificuldade, e Deus não tirou aquela fraqueza, mas deu poder para ele. Segundo fator de poder, anota aí, diga motivação, anota no celular, fala motivação. Aleluia. O que é motivação, meus irmãos? Motivação é o combustível que faz esse navio se locomover, Carlinhos. Se não tiver combustível, se não tiver ali o gasolina, o diesel, seja o que for o óleo, o combustível, o navio não sai do lugar. Então a motivação é o combustível da obra de Deus. Coloca para mim lá Neemias capítulo 4, versículo 6. Olha o que a palavra de Deus diz em Neemias capítulo 4, versículo 6. Neemias capítulo 4, versículo 6. Coloca lá, por favor. A palavra diz assim, rapidinho, me ajuda aí. Assim, edificamos o muro. Todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O povo tinha ânimo para trabalhar, irmão. A igreja era animada, o povo era motivado, o povo era animado. E porque eles eram animados, eles completaram aquela construção.
Um muro que demoraria anos para ser reconstruído, eles reconstruíram em 52 dias. Diga, 52 dias. Aleluia. Então, o que nós precisamos para ter poder, para ser firme e constante na obra de Deus? Diga, motivação. Não, você não está nem um pouco motivado. Diga, motivação. Agora, para te motivar mais ainda, fala motivação. Motivação. Isso é ânimo. A igreja tem que estar animada, o pastor tem que estar animado, o pastor tem que estar motivado, o líder tem que estar motivado, irmãos. Você sabe, se um navio, irmão, motivação fala de movimento. Quem está motivado se movimenta. Quem está motivado anda de cabeça erguida, peito estufado e vambora, vamos para cima, vamos para frente. Quem está motivado, irmão, acorda de manhã sem R$1 no bolso, mas fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos para cima dessa pressão, vamos para cima dessa obra, vamos para cima desse trabalho, em nome de Jesus. Quem está motivado, irmão, nada para, ele está em movimento. Agora, um navio de toneladas, ele é preso por tudo que está parado, qualquer coisa impede ele de avançar. Por exemplo, uma corda prende um navio de toneladas, mas se esse navio estiver em movimento, nada prende ele, a corda arrebenta. Um trem, um calço de madeira impede o trem de avançar. Agora, um trem em movimento, um trem motivado arranca a parede, passa por cima de carro, passa por cima de tudo. Você está motivado, sim ou não? Essa igreja está motivada, os líderes daqui estão motivados, estão animados. Ninguém pode parar uma igreja motivada, ninguém pode impedir uma igreja motivada. E quem motiva é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, pastor Disseu. Aleluia. Ninguém para um pastor motivado para fazer encontro, ninguém para um pastor motivado para plantar a igreja, ninguém para um pastor motivado para fazer a obra de Deus. E a palavra diz: e um ao outro ajudou, e ao próximo disse: esforça-te. Então, irmão, a igreja é um lugar de motivação. Tu vai entrar aqui desanimado, desmotivado, cabeça baixa, mas você vai sair daqui motivado. A palavra que você receber aqui vai fazer você voar. Tem gente que fala assim: pastor, o senhor está muito motivado. Eu não estou muito, eu sou motivado. Quem está comigo há muitos anos sabe que eu sempre fiz isso aqui, porque eu entendi que a igreja é reflexo do pastor, a tropa é reflexo do capitão. Se o pastor voa, a igreja corre. Se o pastor corre, a igreja anda. Se o pastor anda, a igreja senta. Se o pastor senta, a igreja dorme. Se o pastor dorme, a igreja morre. Então o pastor não pode parar, o líder não pode parar. Temos que estar motivados, cheio da glória de Deus, da unção de Deus, do poder de Deus. Faça chuva, faça sol, caia canivete, venha a pressão que for, nós não vamos parar. Aleluia. Aleluia. Nada pode parar uma igreja motivada. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. O povo lá se motiva para o futebol, se motiva para o clube, se motiva para as coisas dele. Por que nós não podemos ser motivados para a obra de Deus? Se motiva para o carnaval, se motiva para as coisas. Não tem tempo ruim, não tem sol, não tem chuva, não tem falta. Eles arrumam dinheiro, eles dão um jeito. Mas a obra é do Senhor, meu irmão. Nós estamos fazendo a obra do Senhor. O Senhor vai te fortalecer cada dia nos cultos que você vê aqui. A palavra de Deus vai te levantar. Diga pressão. Diga motivação. Terceiro fator de poder: concentração. Diga concentração. Oh, meu Deus. Olha o que diz Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Aleluia. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Essa versão está diferente da minha, mas a versão que eu tenho diz aqui: olhando firmemente. Diga firmemente. Para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então, irmãos, isso fala de concentração. E concentração para o cristão é foco. Diga foco. Tudo que nós focalizamos, colocamos foco, colocamos concentração, tem poder. O problema é que hoje a igreja está muito distraída. Os irmãos estão dispersos. As pessoas não estão concentradas, estão pensando nas suas próprias coisas.
Quando é para as suas próprias coisas, tem concentração. Agora, quando é para as coisas de Deus, nunca tem tempo. Sempre tem uma distração, sempre tem uma desculpa. Não posso liderar, não posso fazer, não posso trabalhar com as crianças, não posso ir, não posso fazer aquilo, porque não tem foco, não tem concentração. Pega os raios de luzes e concentra num lugar. Você tem um raio laser que corta a parede. Pega uma água, um jato de água e concentra num lugar. Você tem a serra que corta o granito, que corta o mármore. Sabe que corta o mármore aí, Carlinhos? Que corta o mármore é um jato de água de alta concentração. De alta concentração. É verdade ou não é? Mas hoje vemos numa geração muito dispersa. Antigamente a pessoa sentava para ver televisão, era só televisão. Mas hoje ela senta para ver televisão e ela está no WhatsApp, ela está no Instagram, ela está no Facebook, ela está no telefone, ela está fazendo tanta coisa. Antigamente a pessoa dirigia e era só a direção, mas hoje ela está no celular, ela está vendo o Waze, está vendo o celular, está vendo o WhatsApp, está vendo mensagem, está falando com as pessoas. As pessoas perderam o poder de concentração. Como vocês estão compreendendo? O capitão do navio, se ele está lá no navio, lembra que eu falei que a igreja é um navio? Amém? Se o capitão não se concentrar, ele bate numa pedra. Ele afunda aquele navio. Ele não vai chegar no seu destino. Então o que nós precisamos é de concentração, de foco. Uma igreja que se mantém focada. Por isso, irmãos, que na nossa igreja nós não temos, Carlinhos, nós não temos departamento de mulher, departamento de idoso, departamento disso, departamento disso, nós não temos, não é uma igreja departamentada. Fazemos trabalhos com todas as faixas etárias, todas, com idosos, crianças, mulheres, mas não é uma igreja departamentada, Robson. Porque numa igreja de departamentos, o pastor ele é só um gestor de agenda de departamento, mas cada um está indo para um lado, cada um puxa para um lado, e a gente fica doidinho querendo, não tem foco, não tem concentração. Por isso nós somos uma igreja em células, todos fazem a mesma coisa, e nós fazemos a mesma coisa há 12 anos. Célula toda semana, encontro com Deus, batismo, escola de líderes, escola de discípulos, discipulado, trabalho com as crianças, todos são focados. Na nossa igreja, todas as mulheres trabalham com crianças. Isso é foco, isso é concentração. Por isso nós temos em Campo Grande mais de 200 crianças e 80 mulheres que trabalham com crianças. Agora, em igreja de departamento que a gente vê muito por aí, talvez a igreja é de 500 membros, mas é 10 mulheres que trabalham com criança. Porque as mulheres não estão concentradas numa direção só. E as crianças estão se perdendo. Eu não estou falando mal de outras igrejas, amém, irmãos? Eu estou dizendo que nós decidimos trabalhar com foco, com concentração. Cada membro é um ministro, cada casa é uma extensão da igreja. Aqui não é só o pastor que prega, não. Cada membro prega, cada membro ora, cada membro discipula, cada membro ganha gente. Por isso que a igreja cresce. Nós pegamos todos os irmãos na visão que Deus nos deu e colocamos na mesma direção. Faça chuva e faça sol. Não paramos de fazer o que fazemos todos esses anos. Muitas vezes recebemos irmãos aqui de outros ministérios com ideias lindas, com ideias maravilhosas. Até aproveitamos algumas, adaptamos outras, mas nunca perdemos o nosso foco. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Então muitas coisas vão aparecer para nos distrair, mas nós sabemos a visão que nós recebemos de Deus. Amém, meus irmãos? Agora, ainda assim, nós encontramos dificuldade, porque nem todos querem liderar. Nem todos querem abrir sua casa para ser uma célula. Nem todos querem sofrer a pressão. Mas essa palavra é para todos. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E nós não vamos parar. Só em Campo Grande hoje somos 30 células, para a glória de Deus. Quantas células nós somos aqui, Anderson? 9 células. Quantas células temos em Saquarema, pastor seu? 5 células. Poderíamos ter 100. Poderíamos ter 200, mas por que ainda não temos? Porque muitos ainda não entenderam essa palavra. Mas, irmão, aí, isso nos leva ao quarto ponto de poder. Sabe qual é o quarto ponto de poder? Constância. Diga constância. Diga constância. O que é constância? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o seu trabalho não é vão do Senhor. Sabe o que é constante? É aquela gota de água que cai em cima de um ferro. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma água caindo, gotejando constantemente em cima de um ferro, uma hora faz um buraco. Isso é o que? Constância. Nós não vamos parar.
não vamos parar de fazer encontro, não vamos parar de abrir casas para ser células, não vamos parar de fazer discipulado, não vamos parar, pode ter uma célula, mas nós vamos continuar. No início, quando nós abrimos as células, nós começamos com 4 células. Em 6 meses, em vez dela multiplicar, ela fechou 3 e ficou só uma. Lembra disso? Aí os irmãos falavam assim: pastor, que visão é essa, pastor? Em vez de crescer, está diminuindo. Não, mas não vamos parar não, vamos perseverar, vamos continuar. E hoje nós somos 30 células e 500 membros, para a glória de Deus. Aí alguém pode ouvir essa palavra e falar que esse pastor está falando uma opção de besteira. Tá bom, contra fato não há argumento. São vidas salvas, são vidas sendo batizadas, são vidas tendo encontro com Deus. Só de dezembro para abril, nossa igreja cresceu 100 novos membros, em 4 meses. Isso aqui é para a glória de Deus, irmão. Isso aqui é obra do Senhor. Eu quero dizer para você, membro daqui de Resende, membro, quem é membro de Resende, levanta a mão. Levanta a mão. Eu sei que os irmãos estão distantes de mim, a gente não está muito próximo, mas o pastor Anderson faz a ponte. Vocês são uma igreja abençoada, a unção de Deus está sobre essa igreja. Há uma unção de conquista, há uma unção de multiplicação, há uma unção de crescimento, há uma unção para casamentos fortes, há uma unção para líderes, há uma unção para mulheres para trabalharem com crianças, serem abençoadas. Há uma unção nesse lugar, há unção em outros ministérios, há unção em outras igrejas. Deus é o mesmo, a obra é do Senhor. Mas se você está aqui, honra a unção desse lugar, honra a liderança desse lugar, honra a visão desse lugar, honra o que Deus tem te dado nesse lugar. Vamos concentrar nosso foco, vamos fazer a obra que Deus tem colocado em nossas mãos aqui. Abre uma célula, vai liderar, vai trabalhar. Aleluia! Porque a grama do vizinho é mais verde, a grama do vizinho é melhor, o pastor da outra igreja prega mais, a outra igreja tem mais gente, mas Deus te botou lá não, Deus te botou aqui, e se é aqui que Deus te botou, é aqui que você vai crescer, é aqui que você vai frutificar, é aqui que você vai avançar. Aleluia! O pastor Disseu falou, somos tão abençoados, Deus nos deu os melhores pastores, nos deu os melhores líderes, os melhores irmãos. Isso é o que? Constância. Nós temos que valorizar a obra do Senhor, irmãos, a obra que Deus nos deu para fazer aqui nessa terra. Diga glória a Deus. Aleluia. Então quais são os 4 fatores de poder que eu falei até agora? Pressão. Segundo, motivação. Terceiro, concentração. E quarto, constância. Mas tem um quinto para a gente fechar com chave de ouro. Diga glória a Deus. Cooperação. Diga cooperação. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Irmãos, como eu falei no início, a obra de Deus não é feita por um homem só. A obra de Deus é feita por uma igreja, por um corpo. 1 Coríntios 3. A obra de Deus é feita por uma equipe. A obra de Deus é feita por um grupo de pessoas. Amém? A obra de Deus não é feita só por uma pessoa. Deus pode começar com uma pessoa, mas logo vai multiplicar. Vai virar 2, vai virar 3, vai virar 4, vai virar 10, vai virar 20. Porque é feita por uma equipe. Olha o que diz 1 Coríntios 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas quem é que dá o crescimento? Mas Deus é que dá o crescimento. Ali tem uma outra versão que diz Deus é que fazia crescer. Na versão original é Deus é que dá o crescimento. Por que fala que Apolo plantou? Por que fala que Paulo plantou? Por que ele usa essa expressão? Porque a primeira pessoa que pisou em Corintos para pregar o evangelho foi o apóstolo Paulo. Na sua segunda viagem missionária, Paulo foi o primeiro, pastor Genilson, não é isso? Que chegou em Corintos e pregou, ganhou Priscila, ganhou Áquila, ganhou outras pessoas. Depois Paulo foi embora. Paulo foi embora para continuar plantando outras igrejas. E quem ficou lá regando aquela semente que foi plantada? Apolo. Um plantou, o outro regou. Um arou a terra, cavou o buraco, botou a semente. O outro veio, regou com a água, tirou as ervas daninhas. O outro veio, limpou. O outro veio, protegeu, colocou alimento. Então trabalho em equipe. Aí ele vai dizer aqui, mas quem é que dá o crescimento? Por que muita igreja não cresce? Porque não tem trabalho em equipe, tem trabalho individualizado. Por que muita igreja não prospera? Porque o pastor quer fazer tudo sozinho, ou os membros não querem ajudar o pastor. Não há trabalho em equipe. Deus honra o trabalho em equipe, porque isso é a unidade do Espírito.
Cada crente é um ministro. Agora olha o que diz aqui o versículo 7. Pelo que nem quem planta é alguma coisa. Então Paulo está dizendo assim, olha, eu não sou nada, gente, eu só plantei. A obra não é minha, a obra é do Senhor. Eu não quero minha cara estampada em lugar nenhum, eu não quero minha foto estampada em ninguém nenhum, porque eu não sou nada. É o Senhor que tem que aparecer. E nem o que rega é alguma coisa. Ele está dizendo, olha, nem o que... Porque estava tendo divisão naquela igreja. Uns dizem, eu sou de Apolo. Outros dizem, eu sou de Paulo. Aí Paulo vai dizer, está Cristo dividido? Vocês estão esquecendo que essa obra não é de Paulo, nem é de Apolo, essa obra é do Senhor, e vocês fazem parte dessa obra. É o que ele está dizendo. E outra coisa, eu gosto muito dessa versão, pastor Disseu. Eu plantei, Apolo regou. Ele usa no passado o verbo. Já Sueli? Hoje eu não sou presidente da Manaim, eu estou presidente da Manaim. Eu estou, amanhã ou depois eu posso ir para outro país, eu posso ir para outro lugar, e tem promessas para isso, tem profecias liberadas para isso, para plantar igreja em outros países. Daqui a pouco esse pastor Anderson vai estar aqui, olha gente, pastor Léo viajou, não está mais aí, está plantando igreja lá na China, lá no Afeganistão. Aí sabe o que vai acontecer? Eu plantei, o outro regou, e esse outro vai passar. Mas sabe quem nunca vai sair de lá? Deus. Sabe quem nunca vai deixar aquela obra? Deus. Sabe quem sempre estará? É Deus, porque Ele é o Emanuel, Ele é Deus conosco. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, porque a obra não é do homem, a obra é do Senhor. Aí você tem muitos crentes olhando para o homem, idolatrando o homem. Ah, mas que quando era o pastor Heitor pregando era melhor, quando era o pastor Léo pregando era melhor, quando era o pastor Anderson pregando era melhor. Para que esse negócio aqui não acontece isso, graças a Deus. Isso só acontece em outras igrejas lá fora. Eu só estou ilustrando, porque as pessoas não estão olhando para Deus, estão olhando para o homem. E ele vai dizer aqui, ora, o que planta e o que regam são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Aleluia! Igreja, vamos trabalhar em equipe, vamos trabalhar em cooperação, vamos nos unir uns aos outros. Pastor Anderson, o que está precisando? Eis-me aqui. Pastor Anderson, pode contar com a minha casa para ser uma célula. Pastora Soraya, pode contar comigo na escala da Rede Kids. Não é? Lidiane, pode contar comigo no louvor. Irmão, pode contar comigo no som. Vamos nos unir, igreja. Quem já ouviu falar em... Carlinhos, foi bom você estar aqui hoje, porque você trabalha com obra, né? Você trabalha com obra, entende isso. O que é uma roldana? É um sistema de engrenagem que divide a força, não é isso? Reduz o peso. Olha que coisa linda. Se eu tenho uma roldana e eu passo uma corda por aquela roldana e puxo, eu divido aquele peso em dois. Mas se eu boto uma segunda roldana, eu divido aquele peso em quatro. Ele multiplica. Se eu boto uma terceira rodana, divide em 6. Então quanto maior é a quantidade de roldanas, mais leve fica o peso. Diga para o irmão que está ao seu lado assim, você é uma roldana nessa engrenagem. Você é uma roldana nessa engrenagem. Aleluia. Vamos dividir esse peso junto, gente. Nenhum navio grande de toneladas, ele é conduzido por um capitão só. Tem os tripulantes desse navio. Eu estou numa pousada ali em Penedo, chamada pousada Viking. E eu lembro dos vikings, porque os vikings tinham um navio que todo mundo remava. Eram 20 tripulantes navegando, fazendo aquele navio cruzar oceanos e cruzar mares difíceis. Então vamos remar juntos nessa igreja. Vamos ser uma polia nessa engrenagem. Vamos dividir esse peso em nome de Jesus e vamos avançar para a glória de Deus. Eu quero dizer, o seu trabalho não é em vão no Senhor. O seu trabalho é muito importante, pastor Moisés, pastor Alfa. Seu trabalho é muito importante. Cada igreja tem uma visão, tem um jeito, não é verdade? Aqui temos um jeitinho, nosso jeitinho Manaim de ser. Mas cada denominação tem o seu jeitinho de ser. E cada igreja faz um trabalho muito importante, porque é obra do Senhor.
Eu sempre falo, nós não somos melhores do que ninguém, somos apenas diferentes. A obra é uma só. Eu queria que você dissesse para a pessoa que está ao seu lado, fala assim: o seu trabalho é muito importante. O seu trabalho não é em vão no Senhor. Aleluia. Eu quero concluir dizendo, pastor Disseu, Saquarema, pastor Anderson e pastor Heitor e pastora Ju aqui de Resende, que pastor Heitor ainda é o pastor presidente aqui em Resende, né, Ju? Pastor Anderson, pastora Ju, pastor Anderson, pastora Soraya, pastor Disseu, pastor Egidilson que está nos ouvindo no Piauí, pastor Vinícius está lá em Portugal. 2022 vai ser o ano da aceleração. Nossa igreja vai crescer muito esse ano. Deus vai trazer muitas pessoas de muitos lugares. Nossa igreja vai multiplicar como nunca cresceu antes. Estamos apenas no início do ano. Nós estamos debaixo de uma promessa de Deus, que é o ano da aceleração. E nós vamos crescer não por causa da nossa estratégia, por causa da nossa inteligência. Nós vamos crescer por causa do poder de Deus. O poder de Deus, o poder de Deus, porque a obra é do Senhor. E esse poder vai fluir cada vez mais que nós suportarmos a pressão. Vai fluir cada vez mais que nós entendermos que temos que estar motivado para a obra de Deus. Esse poder vai fluir cada vez mais quando tivermos foco, concentração nas vidas que o Senhor vai nos dar para alcançar. Esse poder vai fluir quando formos constantes, quando formos firmes, fazendo a obra que o Senhor nos confiou. E esse poder vai fluir quando nós dermos as mãos uns aos outros e cooperarmos para essa igreja crescer, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor, fique em pé no seu lugar, aleluia. Dê a mão ao seu irmão e vamos adorar o Senhor Jesus, aleluia. Fica de pé no seu lugar, igreja. Nada vai parar a igreja do Senhor. Nós somos corpo e assim bem ajustado. Dá a mão para o seu irmão. Vamos cantar esta canção. Nós só estamos aqui porque recebemos um novo coração. Nós não temos mais um coração de pedra, não temos mais um coração vaidoso, não temos mais um coração orgulhoso, não temos mais um coração individualista, não temos mais um coração que fica disputando, competindo nada com ninguém. Nós temos o coração de Cristo, nós temos o coração de Deus, nós temos o Espírito Santo que nos uniu num só propósito. Não há barreiras, não há competição, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém prega mais do que ninguém, ninguém tem mais unção do que ninguém. Só tem um aqui, a glória é dele, é tudo por ele, é tudo através dele, é tudo por Cristo que nós estamos aqui, irmãos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não olha para o pastor Léo, não olha para o pastor Anderson, não olha o pastor Heitor, olha firmemente para Jesus, aquele que te chamou, aquele que te salvou, aquele que tirou lá da pocilga, tirou lá você do inferno, das cadeias. Não foi eu que morri por você, não foi nenhum desses homens que morreram por você. Quem morreu por você foi Jesus na cruz do Calvário, e é para ele, é por ele, é através dele que vamos fazer essa linda obra, em nome de Jesus. Ele nos uniu num corpo, ele nos uniu numa família, ele nos uniu num propósito, para expandir o reino dele aqui. Pastor Moisés, leve essa palavra lá para Campina Grande. Separa o meu quarto que em breve estarei lá com vocês lá. Amém. Leve essa palavra. Vocês que estão aqui, igreja de Resende, vamos avançar. Somos corpo, vamos crescer em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, nós te adoramos, Pai, porque a tua palavra é linda, a tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é eficaz, a tua palavra transborda no nosso coração. A tua palavra é o alimento dessa festa, é o banquete, é o bolo desse aniversário. É a tua palavra, Pai, que nos motiva, que nos inspira. É a tua palavra, Deus, que nos faz lembrar que o Senhor nos chamou, nos capacitou para uma grande obra. Essa igreja, Pai, Batista Manaim de Resende, ó Deus, vai crescer, vai multiplicar, vai prosperar, e nós vamos ter outras netas, outras igrejas plantadas. Obrigado, ó Deus, por cada pastor, por cada líder que o Senhor levantou nesse ministério. Obrigado porque temos um só coração. Obrigado porque nós amamos uns aos outros. Obrigado porque o Senhor tem gerado em nós esse temor, ó Deus. Ó Deus, de amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Senhor, nos dê poder para suportar a pressão. Pai, nos dê força para suportar essas dificuldades, ó Deus, que muitas vezes enfrentamos. Nos dê, Pai, sabedoria, Pai querido, para nos motivarmos uns aos outros. Ó Deus, para termos concentração e foco. Ó Deus, para termos, ó Deus, constância no trabalho. Ó Deus, e para cooperarmos juntos nessa obra.
ser conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai. Cante, igreja, cante bem forte. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Abra os seus olhos agora, olha para esse irmão, diga para ele: como fruto desse novo. Abençoe a vida dele, abençoe a vida dela, abençoe a vida dele. Eu declaro a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa, preciosa é a nossa comunhão. Heitor, vem aqui, Ju, vem aqui. Pastor Disseu, vem aqui. Venha Soraya também. Venha pastor Mesaque, venha pastora Sueli, venha pastora Flávia, venha pastor Genil. Vem aqui, os pastores dessa igreja. Amém. Vamos dar as mãos uns aos outros aqui. Amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Diga pro irmão: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. A Jesus a melhor salva de palmas que você pode dar nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia.